E aí, senhores, Thiago Rodrigues aqui, vamos à questão 5 da UERJ 2020, o exame discursivo. Bora ele aqui, ó. Na tabela periódica proposta pelo russo Dmitry Mendeleev, os elementos químicos conhecidos à época foram agrupados de acordo com a ordem crescente de suas massas atômicas, deixando-se espaços livres para outros que ainda seriam descobertos, beleza? Considere o seguinte fragmento da tabela de Mendeleev, no qual estão indicados os símbolos químicos de alguns elementos e suas respectivas massas atômicas. Então tá aqui, tem a legendazinha aqui, ó, que é o símbolo e a massa atômica, e vamos continuando. Atualmente, a tabela de classificação periódica apresenta outro modelo de agrupamento, no qual o elemento químico encontra-se organizado por famílias. Dentre os elementos presentes no fragmento da tabela de Mendeleev, indique, aí vamos ao primeiro comando, indique o número de camadas eletrônicas daquele com maior massa atômica e escreva ainda a fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso e pelo halogênio. A gente vai voltar aqui, mas vamos terminar de ler tudo que a questão pede e tal. Sabendo que hoje a massa atômica do telúrio, que está aqui, ó, é maior do que a do iodo, que aqui está, explique por que esses dois elementos, então, vamos lá, explique por que esses dois elementos mantêm na classificação periódica atual a mesma posição que tinham na tabela de Mendeleev. Então, senhores, 3 comandos de praxe, beleza. Primeiro, que ele quer indicar o número de camadas eletrônicas. Segundo, é a fórmula química. E terceiro, quer que explique por que mantém a mesma posição. Então, vamos ao primeiro aqui, ó. Primeiro comando aqui, que é de camadas eletrônicas daquele com maior massa atômica. Qual é aqui o de maior massa atômica, senhores? Na tabela de Mendeleev, por enquanto, é o iodo, certo? Iodo 127, tá? O isótopo, vou pensar aqui no isótopo iodo 127, mas vamos ver o número de camadas eletrônicas que ele tem. Tem 2 formas de ver, tá? Vou fazer uma primeira só para a gente relembrar distribuição eletrônica, depois eu faço de uma forma mais simples, que aí vai ajudar com o tempo na questão, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar a tabela, que é a tabela desse exame, tá? Por isso que tá aqui, ó, e o PAC 2017, porque o exame é de 2020, tá? Então tá aqui. Cara, a gente vai pegar o iodo. Vou pegar aqui, ó. Por quê? A gente não vê a camada eletrônica pela massa. A gente vê pelo quê? Pelo número atômico. Então, diminuir, mas vamos aqui. O iodo tá aqui, 127 a massa dele. Ele até comenta, né, que o telúrio é maior. Olha aqui, ó. O telúrio, a massa dele é maior realmente. Mas vamos nos preocupar agora com o número atômico do iodo. É 53. Beleza? A gente viu. Tchau e benção. Cara, então vou botar aqui, ó, o iodo 53, que é o número atômico. Então, o número atômico dele, o Z, ou o número de prótons, ou como a gente vai fazer a distribuição eletrônica, o número de elétrons dele, 53. Vou ter que fazer a distribuição eletrônica, Thiago? Sim. Nesse caso, tá? Mas eu vou mostrar de uma outra forma. Vai fazer mais sentido. A gente vai ganhar tempo. Mas, por enquanto, vamos focar aqui. Cara, eu vou fazer a distribuição eletrônica. Lembra da ordem? Vamos lá, vamos ver. Vou mostrar na tabela como a gente pode ver, tá? Vou dar uma diminuída só para a gente ter espaço para a gente poder resolver aqui, ó. Diminui mais um pouquinho e tal. Lembra, senhores, que cada, vamos dizer assim, bloco ou espaço, eu tenho assim o bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F. Lembra que é S, P, D e F? Cara, tudo que está aqui, ó, nessas 2 colunas é o S, aqui é o P, nessas 6, né? Vou pegar aqui, ó. Não pegou na última, né? Então, ó, pronto. Aqui é o D e esses 2 carinhas aqui, nessas 2 períodos é o F. Por que eu tô falando isso? Ó, o iodo, ele tá aqui. Beleza? Lembra que o período que tá ali
indica o número de camadas e tal, e deu spoiler pro negócio, mas vamos focar aqui na distribuição, ó. Eu tenho um número de camadas ali. Então, por exemplo, o hidrogênio está na 1 aqui, no período 1, na família 1. Então quer dizer que ele tem uma camada e ele está no bloco S e na família 1 ali. Então o hidrogênio, vai apagar, vamos lá. O hidrogênio seria, como tem um aqui, um S1. Ele está no primeiro período e está no bloco S na família 1, beleza? Se eu fosse pegar o hélio, que é o único que foge a esse pensamento, é um S2, mas ele está no período 2, no bloco S, que deveria ser aqui, tá ligado? E na segunda família. Mas ele é um gás nobre, ele está ali. Continuando, lembra? A tabela, ela segue aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ela vai seguindo assim. Então a gente pode continuar fazendo isso aqui, ó. O lítio é um S2, porque ele já, tipo, como se você caminhasse na tabela, você caminha ali na tabela, vai seguindo um S1, um S2, vai para o lítio. Passou pelo um S1, passou por um S2, mas parou aqui, ó, no 2S1. Fosse para o berílio passou por um S2, passou pelo 2S1 e chegou no 2S2. Então, senhores, a gente pode caminhar na tabela e colocando isso. Aqui o bório, ele teria passado já pelo 1S2, passou pelo 2S2 e chegou no 2P1, que é o segundo período, bloco P, família 1. Então a gente consegue assim. Então o carbono é o P2, aqui é P2, P3, P4, P5 e P6. Segue a mesma coisa, claro, 2P1, 2P2, 2P6, enfim, tá? Então a gente pode fazer isso aqui. Então, cara, vou apagar para a gente seguir aqui. Apaguei o S ali, mas eu volto. Só para a gente chegar aonde, senhores? No iodo. Então, olha só. O iodo está aqui, eu tenho que passar por todos esses elementos até chegar no iodo aqui. Então, vamos lá. Ó, começa lá sempre no S. Ele passou pelo hidrogênio, passou pelo hélio. Então, um S2. Ah, Thiago, tem que ver sempre pela tabela. Não, se vocês gravarem essa sequência, pô, formidável, show de bola, tranquilo. Mas, cara, é muita coisa para gravar. Então, se você pensar na tabela, é uma forma simples de ver, tá? Ah, mas eu não estou entendendo. Relaxa. É difícil de entender num primeiro momento, porque você já está condicionado àquilo. Ah, não, é aquela sequência, um S, 2S, 2P, nananana. Mas, cara, confia no processo que, dessa maneira, é mais simples. Você não precisa gravar a sequência, porque você consegue ver a sequência aqui. Claro, você tem que lembrar que isso aqui é o S, isso daqui é o P, isso daqui... Opa! Calma aí. Isso daqui, ó, é o D, beleza? E isso daqui é o F. Pô, é menos coisa para você lembrar do que lembrar aquela sequência toda, certo? Então você consegue fazer isso. Então assim, você vai caminhando pela tabela, beleza? Então, ó, pensa aqui, ó, passou um S1 e um S2. Vou para o 2, que é o segundo período, ó, 2S1, 2S2. Então, ó, 2S2. Eu tenho que fazer isso até chegar no iodo. Aí, ó, 2P. Passou aqui, 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 aqui e aqui. Então, 2P6. Cara, eu vou seguindo, ó. Então, ó, é 1, 2, 3, opa, 3, 4, 5. Beleza? Então, ó, 3. Passou pelo 3S1, 3S2. Fé. Passou pelo 3P até o 3P6. 3P6. Chegou aqui, ó, 4S1, 4S2. Aí chegou no D. Mas lembra, senhores, o D tem lá 3D, eu lembro que tem 3D, de fato, senhores. Tá vendo? O D e o F é só essa parte que embola um pouquinho mais. O D, que deveria começar aqui 4D, na verdade eu tenho tipo um número a menos, tá ligado? Então vai ser 3D
4D alguma coisa, beleza? Em vez de ser 4D, o 4D tá aqui, ó. Esse é o 4D. Esse aqui 5D, 6D. A mesma coisa com o F. O F começa aqui, tá vendo? Vou tirar aqui. O F começaria aqui, ó. Seria no 6. Mas eu diminuo 2. O D diminuo 1, o F eu diminuo 2. Beleza? Então seria 4F, 5F. Mas isso é para outro vídeo. Então, senhores, 3D. Beleza? Aí, ó, passou pelo D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Então, ó, 10. Chegou no 4P. P1, P6. Então, chegou aqui de novo, ó, 5S. Chegou de novo no D. Lembra? 4. Então, 4. Passou pelo 1, passou pelo 10. Então, 4D10. Opa, esqueci de botar o 10, né? E aí chega no P1, 5P, 1, P2, P3, P4 e aqui, ó, P5. Show de bola. Essa é a distribuição eletrônica dele. Se eu for somar, para chegar no 53, ó, 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Então, essa parte aqui, ó, tem 10. Mais 10 aqui, 20. Mais 10 aqui, 30. 36, 38, 48. Mais 5, 53. Essa é a distribuição do iodo. Cara, ficou dúvida? Volta aí, vê de novo. Para entender isso, porque, cara, é bom, tá? Claro, senhores, eu fiz mais aqui devagar. Eu fiz mostrando os elementos ali. Quando você entender e for fazer isso, você vai fazer mais rápido e, cara, vai fazer muito mais sentido. Beleza? Ou, cara, isso aqui é muito bom também para quando for fazer número quântico. Número quântico, isso aqui é muito bom. Porque pensa no iodo, eu ia ter que fazer toda a distribuição aqui para chegar no 5P5. Cara, vai aqui, ó. Ele não tá aqui. Ele tá onde? No período 5, então é 5 alguma coisa. Ele tá no bloco P, então 5P. E ele tá na quinta família do P, então 5P5. Cara, a gente chegou aqui, ó, no subnível mais energético dele, rapidinho. Pô, imagina, eu tenho que fazer aqui, ó, o elemento 114, o flevório. Cara, vai perder mal tempão, tá ligado? E aí, ele seria o quê? Tá no 7, ele tá no bloco P, então 7P2. Cara, 7P2, pum, chegou no subnível mais energético. Então é bom isso, tá? Mas enfim, rodamos. Vamos aqui. Quantas camadas ele tem? Cara, o último, o melhor, vou pegar aqui o maior número que ele tem. Porque falar que é o último, ele poderia acabar em 4D e não ser a maior camada dele. A maior camada dele, a gente vê o número de camadas por esse número aqui. O número, vamos dizer, maior ali na frente. Então, se ele tem 5S2, 5P5, é a camada. Então, vamos botar assim, ele quer como tá aqui, ó, o número de camadas eletrônicas. Quantas camadas ele tem? Ele tem 5... não gostei de vermelho, não. Pronto. 5 camadas eletrônicas. Tranquilo? A gente viu por aqui, ó. 5P tá aqui. Então, 5 camadas eletrônicas. Pô, Thiago, sempre vou ter que fazer isso? Não, senhores. Como eu falei, ó. Deixa eu apagar tudo isso daqui. A gente poder ver a tabela direitinho, ó. Como é que eu faria de uma forma mais simples? Vi aqui pela distribuição, gostei de colocar isso aqui para vocês lembrarem distribuição eletrônica. Mas, cara, como é que eu faria isso aqui? Quantas camadas ele tem? O iodo não está aqui, ó, bonitinho aqui pra gente. Qual o período que ele está? Período 5. Então, a gente até pode pensar aqui, ó, que a camada eletrônica, a gente vê... Pode pensar não, que é realmente, a gente pensa no período da tabela. Beleza? Então, gente, como ele está no quinto período, 5 camadas eletrônicas. Fez mais sentido? Pô, Thiago, tu deu um voltão, hein? Sim, senhores. Mas eu tô aqui para agregar,
relembrar, revisionar, enfim, ajudar vocês, beleza? Tá aí, então, duas formas de a gente ver, uma mais complexa para a gente trabalhar a distribuição e essa aqui, ó, para a gente matar logo e partir para as outras questões, beleza? Então, vamos seguindo. Vou apagar aqui para a gente ir para o quê? Então, senhores, a gente vai para o segundo comando da questão, que é o quê? A fórmula química da substância formada pelo metal alcalino terroso e pelo halogênio. Cara, nesse caso, a gente tem que lembrar o nome das famílias, beleza? Metal alcalino terroso é a família 2A, ou grupo 2, tá? E os halogênios é a família 7A, ou grupo 17. Então a gente vai ter que ir lá na tabela para saber qual desses elementos aqui é o metal alcalino terroso e qual é o halogênio. Vou botar aqui, ó, pegar a tabela novamente, vou diminuir ela aqui só para a gente chegar nesse elemento. Olha aqui. Bom, vou botar aqui para a gente poder ver. Vamos lá. O rubídio, Rb, ele é um metal alcalino. Primeiro, quem é metal alcalino, como eu falei, ó, 2A. Tá aqui, ó, grupo 2. O Rb é um metal alcalino? Não, senhores. Ele não tá aqui. Ele é um metal alcalino, não alcalino terroso. Então, vou riscar ele aqui, só pra gente não ver mais esse. O Sr, o estrôncio, ó. Sr, tá aqui, bonitinho, show de bola. Vou pegar logo o número atômico dele, tá? Ele tá aqui, ó, 38. Então, ó, vou botar aqui embaixo, número atômico 38. Isso aqui não tem como saber. Zircônio. Agora a gente tem que ver quem é o halogênio. Halogênio tá aqui, ó, são esses ametais do grupo 17. Zircônio tá aqui? Não. Nem o nióbio, nem o molibdênio, que tá aqui, são todos metais. Prata também não, cádmio também não. O índio tá aqui, ó. Tá? Também é um metal, então não. Sn tá aqui, ó. Estanho também é um metal. Não é um ametal, como são os halogênios. O Sb, antimônio, tá aqui. Telúrio tá aqui, é um ametal, mas ele é um calcogênio, não um halogênio. E aí a gente tem o iodo, tá? O iodo aqui, de novo, o número atômico dele, 53, tá ali, suave, já tá aqui pra gente, né? Então não precisa mais. Cara, então a gente tem o Sr, o estrôncio, reagindo com iodo. Bom, senhores, a gente tem também como verificar pela distribuição eletrônica, que a gente já fez aqui, mas uma forma mais simples, tá? A gente já fez ali, para a gente não ter que fazer a distribuição do estrôncio de novo, vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem o estrôncio, número atômico 38, e o iodo, número atômico que... Vou botar o número atômico não, tá? A gente já tá ali, pra gente não se embolar aqui. Cara, o estrôncio é da família 2A. Ele vai terminar em S2, como a gente viu na tabela, ok? A gente viu na tabela isso. Cara, então como é que a gente vai chegar nisso daqui? Bom, se a gente fosse pegar o estrôncio, seria até aqui, até o 5S2, tá? Então ele termina em S2. Mas, vamos lá. Se ele termina em 5S2, quer dizer que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então esse carinha aqui, ó, tem 2 elétrons na camada de valência. Ou seja, como ele é um metal, ele perde 2 elétrons. Se ele perde, senhores, ele vai ficar com carga 2+. Beleza? Ele perde 2 elétrons, fica com carga 2+. Tranquilo? O iodo, por sua vez, tem 7 elétrons na camada de valência. Olha aqui, ó, 2 mais 5. Camada de valência do iodo é essa. Ou, cara, ele é da família 17 ou 7A. Se ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons. Assim como quem está na camada 6 tem 6 elétrons. Desculpa, camada não, na família. Quem está na família 6A tem 6 elétrons, na família 5A tem 5 elétrons e assim por diante. Beleza? Então, como ele é um ametal, ele tende a receber elétrons. Quantos? Se ele tem 7, ele tem que chegar a 8 pela regra do octeto, certo? Se ele precisa chegar a 8 e tem 7, quantos elétrons ele precisa ganhar
um elétron. Então ele fica com uma carga -1 ou 1 menos, beleza? Então, quem ganha elétrons fica negativo, quem perde elétrons fica positivo. Tá, Thiago, e agora? E agora? A gente vai fazer o seguinte, senhores. A gente vai pegar esse número aqui, ó, jogar para o estrôncio e esse aqui, ó, para o iodo. Porque lembra, eu tenho que balancear as cargas. Se eu tenho que balancear as cargas, eu vou ter que ter o mesmo número de cargas ali. E aí, senhores, como que eu tenho? Olha aqui, eu não tenho duas cargas positivas, aqui eu só tenho uma. Então, senhores, eu vou ter que multiplicar esse iodo aqui, ó, por 2, que aí joga esse 2 aqui, ó. Então, SR1 e 2. Porque aí, -1 do iodo vezes 2, menos 2. Com mais 2 do estrôncio, 0. E aí a gente chega à fórmula química dessa substância. No caso de um sal formado ali, o iodeto de estrôncio. Beleza? Matamos ali. Rodamos, mas chegamos, senhores. Tá, senhores? Se estiver enrolando muito, assista aí 1,5x, enfim, tá? Eu tô aqui para agregar conhecimento para vocês. Se fosse só botar aqui, eu resolveria aí e pá, tá? Eu só tô pedindo que você fique aí, curta, compartilhe. Mas eu tô passando conhecimento para vocês aí. Show? Bom, vamos então para o terceiro comando, senhores, que é esse daqui, ó. Isso aqui é bem teórica, tá? Vamos lá. Terceiro comando. Por que o iodo, mesmo tendo uma massa atômica menor que do telúrio, como a gente viu na tabela, só botar aqui para a gente relembrar, ó, o telúrio tem massa 127,5 e o iodo 127. E pela tabela de Mendeleev, nessa época aí, era por massa que a gente montava a sequência ali. Cara, hoje, como é que a gente vê a tabela? A tabela atual, vou botar aqui, tabela atual segue a sequência de número atômico. Beleza? De número atômico. O telúrio, a gente não viu ele. Vou botar aqui de novo. Tá aqui, o telúrio tem número atômico 52, enquanto o iodo tem 53. Então, deixa eu escrever aqui. O telúrio, senhores, tem número atômico 52. E o iodo tem número atômico 53. Beleza? Então, como a tabela atual segue pela sequência de número atômico, o iodo fica depois do telúrio por conta desse número atômico aqui. O telúrio é 52 e o iodo é 53. Claro, senhores, normalmente segue a sequência de massa bonitinha, mas tem alguns casos que não acontece. Mas o número atômico é certo. Vai na sequência bonitinho, do 1 ao 118. E a gente tem 118 elementos químicos conhecidos até hoje. Beleza? Então, é por conta disso. A tabela atual segue a sequência de número atômico e não de massa. Show de bola, senhores? Então é isso. A gente trabalhou aqui bastante, demorou nessa questão, mas é isso. Tá? Uma questão não tão difícil, que trabalha tabela ali de distribuição, tranquilo. Elemento químico, no caso, ligação química, e essa partezinha teórica do número atômico. A gente resolveria essa questão bem rápido, mas eu trabalhei com vocês bem, beleza? Se gostou, senhores, valeu o esforço, tá aqui? Curta aí, compartilhe e comenta. Valeu, senhores.